Manifestantes protestam contra a SEDAI e nem o presidente da companhia está aguentando a qualidade da água. Eu, como cidadão, eu estou tão interessado na melhoria da água quanto vocês. Eu também bebo, tomo banho e escovo dentro de manhã com a água da SEDAI. Quem pode compra água mineral. Um aumento de 50% de venda de garrafas e de 100% na de galões. Mas por que as mudanças no Guandu não foram feitas antes? No ano passado, os recursos somados do FECAM chegaram a 708 milhões de reais, mas apenas 15% disso chegaram a ser aplicados pelo governo do estado. Depois de 5 dias da operação que matou 4 pessoas no Vidigal, parentes das vítimas começaram a ser ouvidos hoje aqui na Delegacia de Homicídios. Caso Flor de Lis, o telefone desaparecido de Anderson do Carmo foi conectado ao Wi-Fi da casa do senador Harold de Oliveira depois do assassinato do pastor. Terça-feira, 21 de janeiro, o RJ2 está começando agora. Olá, boa noite. O RJ2 começa com uma informação exclusiva sobre as investigações do assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal Flor de Lis, do PSD. A polícia intimou Ivelise de Oliveira para depor. Ela é casada com o senador Harold de Oliveira, também do PSD. Os repórteres Marco Antônio Martins, Leslie Leitão e Chico Regueira explicam por que ela pode ajudar a polícia a descobrir o paradeiro do telefone celular de Anderson do Carmo. Desde o início das investigações sobre a morte do pastor Anderson do Carmo, a polícia está em busca do aparelho celular usado por ele. Para os investigadores, o telefone deve conter pistas que podem levar aos mandantes e às motivações do crime. A Delegacia de Homicídios de Niterói descobriu que horas depois da morte do pastor, o aparelho estava na casa do senador Harold de Oliveira, do PSD, na Barra da Tijuca. O telefone foi conectado à rede de internet sem fio do apartamento. Harold de Oliveira é uma das lideranças do PSD no Rio e fundador da gravadora Gospel, onde Flor de Lis produziu alguns discos. Um chip em nome de Ivelise de Oliveira foi colocado no telefone celular do pastor Anderson do Carmo. Ivelise é casada com o senador Harold de Oliveira e já foi intimada a prestar depoimento. A Polícia Civil descobriu ainda que depois disso o celular foi para Brasília. Os investigadores não tratam o senador Harold de Oliveira como suspeito do assassinato. Nós ainda não tivemos resposta do senador Harold de Oliveira e nem da mulher dele, Ivelise de Oliveira. E o presidente da SEDAI prestou depoimento hoje na polícia. Ele também reclamou da qualidade da água da companhia. Depois de quase uma semana de investigações, hoje a Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados ouviu mais 2 funcionários da SEDAI. Eles chegaram por volta das 10h30 da manhã, acompanhados por 2 advogados. Ficaram na delegacia por quase 4 horas. E assim como na entrada, preferiram não falar com os jornalistas na saída. A delegada responsável pelo caso disse que 9 funcionários da SEDAI já foram ouvidos. Ela não quis comentar os próximos passos, mas disse que todas as hipóteses estão sendo consideradas na investigação, desde falha técnica à sabotagem. Estamos apurando o que acarretou essa má qualidade da água. Se foi decorrente de fenômenos da natureza, causas naturais, ou se foi oriundo de alguma ação ou omissão humana, o que caracterizaria um crime. Então, no decorrer da semana, estaremos realizando mais oitivas de funcionários da SEDAI e estamos também aguardando o laudo pericial para posteriormente darmos uma resposta à sociedade. Ontem, o governador Wilson Witzel disse acreditar que a SEDAI foi alvo de sabotagem. Eu acredito, e está sendo apurado numa sabotagem para prejudicar o leilão da empresa marcado para setembro. Mas o governador não apresentou provas. Agora à tarde, o presidente da SEDAI veio até a cidade da polícia. Hélio Cabral ficou pouco mais de 2 horas aqui na delegacia. Ele disse que está colaborando com as investigações e que a SEDAI é a maior interessada em apurar todos os fatos. É tão interessada que a empresa pediu à Polícia Civil que averiguasse esse fato para que seja esclarecido à população.
Porque eu, como cidadão, eu estou tão interessado na melhoria da água quanto vocês. Porque eu também bebo, tomo banho, escovo o dente de manhã com a água da SEDAI. Então eu conheço o ocorrido. E o Ministério Público pediu à SEDAI novos laudos sobre a qualidade da água. A água mineral continua sendo um dos artigos mais procurados nos supermercados. Sem saber quando o abastecimento da SEDAI vai voltar ao normal, a população corre para comprar garrafinhas e garrafões de água. Segundo o Sindicato Nacional da Indústria das Águas Minerais, as vendas dos galões de 20 litros dobraram desde o início de janeiro. Já a venda das garrafas de 1,5 litro aumentou 50%. Já são 18 dias de crise no abastecimento, com moradores do Rio e da Baixada Fluminense consumindo água com cheiro e gosto de terra. Para tentar resolver o problema, o equipamento trazido pela SEDAI de São Paulo neste fim de semana já começou a ser montado. É o equipamento que vai pulverizar o carvão ativado no processo de tratamento da água da estação do Guandu para remover a geosmina, a enzima que tem deixado a água com gosto e cheiro ruins. No último dia 15, a companhia publicou no próprio site alguns laudos que, segundo a empresa, comprovam a qualidade da água que chega às torneiras. Mas isso, para o Ministério Público do Rio, ainda não basta. Os promotores dizem que a água potável deve atender a mais de 70 parâmetros determinados pelo Ministério da Saúde e já requisitaram a SEDAI esse resultado. Como não tiveram resposta, recorreram à Justiça. A SEDAI disponibilizou apenas parte desses laudos. Então, com isso, a gente entrou judicialmente requerendo que a SEDAI apresentasse todos esses mais de 70 parâmetros a respeito da qualidade da água determinados pelo Ministério da Saúde e, complementarmente, apresentasse também informações a respeito da concentração de geosmina identificada na água tratada. As análises feitas pela Vigilância Sanitária e apresentadas ao Ministério Público não foram consideradas completas porque avaliaram apenas 7 parâmetros da água. Não analisaram, por exemplo, se a água está contaminada por produtos químicos, cancerígenos ou com metais pesados. O MP afirma que também requisitou comprovantes da qualidade da água fornecida à população nos últimos 4 anos. E não apenas por causa da situação de hoje, mas para saber se a SEDAI avalia e monitora a qualidade da água de maneira contínua. Até mesmo para comprovar se houve uma piora da qualidade da água nos últimos 4 anos e algumas medidas poderiam ter sido adotadas para sanar esse problema e evitar. A SEDAI disse que respondeu às perguntas feitas pelo Ministério Público em 2 ocasiões, que hoje está prestando mais esclarecimentos, mas que algumas análises laboratoriais exigem mais tempo para serem finalizadas. A Agência Reguladora de Energia e Saneamento disse hoje que prorrogou o prazo para a SEDAI apresentar os relatórios. Deu ainda 5 dias para que a empresa responda se tem um degustador de água no quadro de funcionários. Senão, será necessário contratar um. Mas não precisa nem procurar muito, não. Basta qualquer um dos 9 milhões de usuários do sistema Guandu experimentarem a água para atestar que a água continua horrível. E um protesto contra a SEDAI acontece nesse momento em frente à sede da empresa no centro do Rio. Os manifestantes ocupam uma faixa da Avenida Presidente Vargas. Eles cobram melhorias na qualidade da água. E toda essa crise da água poderia ter sido evitada. Existe um projeto para desviar o esgoto que vem da Baixada e que atualmente entra na bacia do Guandu. E o pior, a SEDAI e o governo do Rio teriam dinheiro para bancar essa obra. Veja na reportagem do André Trigueiro. Não é por falta de dinheiro que a situação no Rio Guandu ficou desse jeito. O lucro da SEDAI no ano passado chegou a 800 milhões de reais. Uma quantidade de dinheiro muito superior ao custo das obras que ajudariam a melhorar a qualidade da água servida para 9 milhões de pessoas da região metropolitana do Rio e de outros 7 municípios do estado. O projeto de transposição dos esgotos de Nova Iguaçu, Queimados e Seropédica, que hoje são lançados próximo do ponto de captação de água da estação do Guandu, está pronto há 10 anos e nunca saiu do papel. Existe lá uma previsão de uma obra desde o ano de 2009, que estourando pode estar custando hoje 50 milhões de reais, que seria para fazer um desvio, né, do esgoto para quem não fosse, que deriva da bacia de contribuição do Guandu,
para que ele não fosse para captação. Outra fonte preciosa de recursos para investimentos em saneamento é o Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano. O FECAM recebe 5% dos royalties do petróleo do estado do Rio, que podem ser aplicados em diversos tipos de projeto, inclusive esgotamento sanitário. No ano passado, os recursos somados do FECAM chegaram a 708 milhões de reais, mas apenas 15% disso chegaram a ser aplicados pelo governo do estado. No quadro de execução orçamentária do governo do estado de 2019, não dá para identificar se parte dos 116 milhões aplicados do FECAM foram investidos no sistema Guandu. O FECAM foi o principal financiador da SEDAI nos últimos anos para as obras de esgotamento sanitário. Com esses recursos, seria possível melhorar as condições da bacia do Rio Guandu? Com certeza, quer dizer, em termos de priorização de recursos para esgotamento sanitário, dentro do FECAM, isso daí realmente viabilizaria, em alguns anos, a melhoria significativa da bacia do Guandu. O deputado Luiz Paulo, do PSDB, presidiu a CPI da crise hídrica há 4 anos. Segundo ele, mesmo com a crise econômica do estado, não faltou dinheiro para evitar o que está acontecendo agora. No meu entendimento, também não faltou, não deveria ter faltado, porque a SEDAI vem dando, nos últimos 3 anos, lucro líquido demonstrado no seu balanço. Isso devia ser enfoque central de governo. Isso tinha que ser uma política de Estado, né? E passar por todos os governos. Se isso colapsar, não tem alternativa, não tem plano B. E quem sofre? A população, 9 milhões de pessoas. Se não faltou dinheiro, faltou gestão, faltou vontade política, alguma coisa faltou, né? A SEDAI disse que estão previstos mais de 700 milhões de reais em investimentos na modernização da estação de tratamento do Guandu até 2022. Desse total, 120 milhões ainda este ano. Depois de 5 dias, a Polícia Civil está ouvindo depoimentos de parentes dos mortos no Morro do Vidigal. A família de 7 filhos chora a dor da morte, ainda sem explicação. Minha irmã mais nova tem 9 anos, não consegue dormir, tá todo mundo despedaçado. Nós só quer justiça. Minha irmã não está comendo. Desde o dia que aconteceu isso, ela não está comendo. Então a gente só quer justiça mesmo. A mãe e a filha se dividem entre o luto e a urgência atrás de respostas. Hoje elas foram à Comissão de Direitos Humanos da Alerj, que vai encaminhar atendimento psicológico e jurídico que ajudem a suportar e entender por que a polícia matou Marcos Guimarães da Silva e divulgou informações contraditórias sobre ele. E eu quero entender o que aconteceu de fato e de verdade, porque meu marido era trabalhador. Marcos foi morto na quinta-feira passada durante uma ação da PM no Morro do Vidigal, em que 4 pessoas morreram. A polícia disse que os suspeitos foram levados para o Hospital Miguel Couto e não resistiram aos ferimentos em confronto. Mas fotos feitas por moradores mostram que, aparentemente, todos foram mortos no local com tiros na cabeça e levados para o hospital no blindado da PM desse jeito. Hoje, o advogado da família de Cláudio Henrique de Oliveira, o porteiro de 24 anos, sem passagem pela polícia e que também morreu durante a operação, disse que vai levar o caso a organismos internacionais. E transforma uma tragédia que, por si só, já é extremamente difícil para a família em uma verdadeira tortura. Pega o seu filho, inocente, trabalhador, e transforma em traficante para justificar uma ação desastrosa. Parentes das vítimas começaram a ser ouvidos hoje aqui na Delegacia de Homicídios. O delegado titular diz que os policiais que estavam no local foram ouvidos e tiveram as armas recolhidas na madrugada de sexta-feira, depois da ação policial. Ele disse também que agentes da DH ouviram parentes das vítimas ainda no IML e que eles devem ser chamados de novo para depor. Os depoimentos foram colhidos dentro da sede do IML, de parentes de todas as vítimas, no ato do reconhecimento e liberação dos cadáveres. Então, é um depoimento inicial, onde são questionados algumas informações sobre aquela ocorrência e, havendo a necessidade, essas pessoas são intimadas a prestarem novo depoimento. Os policiais vão ser ouvidos novamente também? A princípio, sim. E não descartamos também a realização de uma reprodução simulada para a gente tirar eventuais dúvidas que venham surgir ao longo desse caso, a fim de esclarecer ele por completo. E o Instituto de Segurança Pública divulgou hoje os números da violência no Rio em 2019.
Os homicídios dolosos, quando há intenção de matar, caíram 19% em relação a 2018. No ano passado, foram 3.995, o menor número desde o início da série histórica, em 91. As mortes por intervenção de agentes do Estado, os antigos autos de resistência, no entanto, subiram. 1.810 no ano passado, contra 1.534 em 2018, aumento de 18%. Foi o maior número de casos desde o início da contagem desse tipo de indicador em 98. Os roubos de veículos caíram 24% em 2019. Foram 39.749 casos no ano passado. Os de carga também apresentaram queda, 7.455 roubos em 2019, redução de 19%. Os roubos de rua, que incluem os assaltos a pedestres, roubos de celulares e de ônibus, também diminuíram. Foram pouco mais de 120 mil casos, queda de 8% em relação a 2018. E daqui a pouco, Michael enfim vestindo a camisa do Flamengo. E no Fluminense, apresentação dupla de reforços. A gente volta já já. Agora 7h28. A Justiça determinou a paralisação das investigações sobre o empresário Alexandre Santini. Ele é sócio do senador Flávio Bolsonaro numa loja de chocolates na Barra. Em dezembro, Santini foi alvo de busca e apreensão junto com outros 26 suspeitos de envolvimento em um esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro na Alerj. A decisão da Justiça atendeu a um pedido da defesa do empresário e não vale para Flávio Bolsonaro e os demais envolvidos. Os blocos Simpatia, Quase Amor e Banda de Ipanema se reuniram com representantes da Prefeitura do Rio para tentar manter os horários tradicionais dos desfiles. Foi a primeira vez que a Prefeitura chamou representantes desses blocos para falar do Carnaval de 2020. O encontro acontece depois que o prefeito Marcelo Crivella decidiu alterar o horário de blocos tradicionais da cidade para 7 horas da manhã. A Banda de Ipanema sai à tarde na Zona Sul do Rio há 56 anos. O bloco Simpatia Quase Amor também desfila à tarde há 36 carnavais. A Prefeitura alega que a mudança de horário é por razões de segurança. A ideia de colocar mega blocos no mesmo horário é para que o público se divida, evitando assim grandes aglomerações. Mas os representantes dos blocos dizem que foram pegos de surpresa há um mês do Carnaval, pois já tinham até autorização da Rio Tour para desfilar à tarde. Hoje, o secretário de Eventos, Felipe Michel, ouviu a demanda dos representantes dos blocos e prometeu diálogo. Uma nova reunião foi marcada para sexta-feira. São questões que nós ouvimos. Vou levar ao prefeito, ao conhecimento do prefeito. O que vai prevalecer é o bom senso, é o melhor para a nossa cidade. Trouxemos os elementos para poder comprovar que essa decisão é uma decisão que precisa ser revista. A gente pediu que os órgãos públicos de segurança também sejam ouvidos, assim como a Associação de Moradores de Ipanema, para que então, na sexta-feira, a gente consiga conversar com mais elementos de ambas as partes. O atacante Michael foi, enfim, apresentado no Flamengo. Foram quase 2 semanas entre a conclusão das negociações com Goiás e o anúncio oficial do Flamengo. Hoje, Michael pôde, enfim, vestir a camisa rubro-negra. Não chego aqui para ser melhor ou pior que ninguém. Eu chego aqui querendo ajudar, ter minha parcela de ajuda. Quero contribuir para a felicidade minha, do grupo e de toda a nação. Ontem, Michel já fez atividades no campo. Revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado, ele é o 4º jogador mais caro da história do Flamengo. O clube vai desembolsar quase 35 milhões de reais, valor superior ao que pagou por Everton Ribeiro ou Bruno Henrique. No domingo, Michael acompanhou de uma cabine no Maracanã o empate do Flamengo com o Macaé na estreia do estadual. Se depender dele, amanhã ele vai voltar ao estádio para assistir a um Flamengo e Vasco rejuvenescido. Com o elenco principal de férias até o dia 27, o Flamengo vai a campo com o time sub-20. O técnico do Vasco, Abel Braga, já avisou que vai escalar um time de garotos recém-promovidos ao profissional e reservas. E isso é bom, porque dá rodagem para todos, né? Já no início de campeonato, independente da idade dos meninos, a gente sobe e tem que estar preparado com essa responsabilidade. Para Michael é indiferente. Ele já sabe que, contra o maior rival, a obrigação é sempre a mesma: vencer. E hoje também foi dia de apresentação no Fluminense. O meia Iago Felipe, que jogou na temporada passada no Goiás, e o lateral Egídio, ex-Cruzeiro, foram apresentados oficialmente no CT do Fluminense.
Um dos assuntos falados na entrevista coletiva foi o possível retorno do atacante Fred ao clube carioca. E o Fred, ele ama esse clube aqui, ele só fala coisas boas do Fluminense, espera que dê tudo certo para que ele possa voltar e nos ajudar. E pelo Campeonato Carioca, o time reserva do Botafogo perdeu para o Madureira por 2-0. O primeiro gol da partida foi marcado pelo atacante Emerson Carioca. Igor Catatal, de cabeça, fechou o placar. Madureira 2, Botafogo 0. Foi a segunda derrota do Alvinegro em 2 jogos no Carioca. E o RJ termina aqui. Uma ótima noite e até amanhã.